de luz, nasce do amor. Observar crianças em que tinham a sua vida marcadas pela trajetória de não serem amadas, ou pela ausência do amor na família, pelo contexto familiar ter adoecido. Tem, a gente consegue perceber, né? Eu estou como evangelizador há aproximadamente 10 anos, que é o período de tempo que eu comecei a evangelizar lá no Leopoldo Machado. E a maioria das crianças, ela vem de um acompanhamento, né, de ciclos. Hoje eu estou no ciclo 3, né, são crianças um pouquinho mais velhas, já na pré-adolescência, para entrar no ciclo de juventude. E são crianças que eu consegui acompanhar desde o ciclo 1. Então a gente consegue perceber alguns sinais, principalmente quando a família ela não está tão bem estruturada e afeta a criança no ambiente da evangelização. As emoções, como fala a Joana, elas são transmitidas no seu familiar como heranças invisíveis. E uma criança mais segura, mais amorosa, geralmente ela é aberta, né, ao que vem do ambiente familiar equilibrado emocionalmente. Se o ambiente não está equilibrado, se existe algum fiozinho desconecto, então tudo isso afeta a criança dentro da sala de evangelização. É onde entra o nosso trabalho, que é não apenas de evangelizar no sentido de passar as informações, né, da doutrina espírita, do Evangelho de Cristo, mas de perceber, ter a sensibilidade de entender que essa criança ela está passando por algum estágio um pouquinho mais dificultoso, e a gente consegue, através das aulas, ir burilando esses sentimentos, né, mais negativos, esses sentimentos mais rebeldes, para conseguir fazer com que esse cristalzinho brilhe cada vez mais forte. Como falava o Cristo, deixe brilhar a vossa luz, e é isso que a gente faz no dia a dia da evangelização. A gente vai limpando esse cristal, burilando as arestas, para que essa criança se torne um adulto que reverbere luz dentro da sociedade. E você, enquanto uma entidade espiritual, o quanto que o texto te tocou? Você chegou a ter reminiscência de vivências da infância, da juventude, do convívio familiar? Teve alguma lembrança que foi mais marcante, meio a tudo isso? Sempre tem. A gente tem crianças que passou por lares, digamos assim, né, mais tumultuados, até o momento em que encontra um lar de puro amor, né, de acolhimento. E a gente consegue perceber essa criança do início, quando ela chegou, e hoje, como ela está, né, do momento que ela se sentia rejeitada, ao momento que ela se sente plenamente amada. Então, é muito interessante. E todas as atividades da evangelização, e reforçando o texto, que nada mais é do que amor e família, a gente acaba trazendo um pouquinho para a gente, né? A gente acaba introspectando esses sentimentos, essas falas. E o texto de Joana é brilhante quando ela fala quando ela traz a fala de Jesus de amar ao próximo como a ti mesmo. Como é que eu posso amar ao próximo se eu não me amo? Então, amar a família, primeiro, é se amar. Eu preciso me amar, eu preciso me conhecer, eu preciso me perdoar das nossas falhas, afinal, nós somos espíritos imperfeitos, a gente comete erros, não é porque eu estou há certo tempo na evangelização, no movimento espírita, ou você está mais do que eu, ou grandes nomes do espiritismo, né, como Rossandro, como Denise Lino, estão há anos no espiritismo, não quer dizer que a gente não erre. Pelo contrário, a gente erra. Só que a gente tem a responsabilidade de identificar esse erro, corrigir a rota e traçar um caminho novo. Então, é fantástico. É fantástico. É. Rapaz, e em relação à Bíblia, que são os textos clássicos, que muitas são as pessoas que pensam que nós não lemos a Bíblia, não temos ela como referencial espiritual. Tem algum trecho bíblico que te faz refletir a profundidade de amar e família? Eu gosto muito da Bíblia. Antes de ser espírita,
Eu era um católico, né? Como muita gente. E eu sempre gostei de ler, então eu tinha eu ia falar uma mania, mas não é uma mania, eu tinha uma curiosidade. Eu peguei uma Bíblia que eu tenho, que eu ganhei da minha mãe, e eu começava a ler, né, sequencialmente. Eu não abria aleatoriamente, não, era sequencialmente. Eu marquei o primeiro dia que eu comecei e fui lendo todo dia um pouquinho. Então eu sempre gostei. Acabei que, aos longos desses meus 39 anos, eu li ela completa 2 vezes. Agora, aleatoriamente, óbvio que sempre lê uma coisa ou outra. É uma fonte inesgotável de conhecimento. Toda vez que eu vou preparar uma aula de evangelização, toda vez que eu estou angustiado, que eu estou nervoso, que eu estou ansioso com algum projeto meu particular, ou passando por algum problema financeiro, ou passando por algum problema familiar, eu gosto sempre de abrir a Bíblia, e principalmente na parte dos Salmos, e dar uma lida, dar uma refletida. E eu sou muito fã de Mateus, né, e fiquei mais fã ainda depois que eu comecei a assistir The Chosen. Eu acho que a personalidade que traçaram para ele na série é muito parecida comigo, mas uma das passagens que mais me chama a atenção, por incrível que pareça, não é de Mateus, é de Coríntios. Eu não lembro o capítulo, nem versículo, nem ele inteiro, mas eu lembro que ele falava que era o amor é paciente, o amor é bondoso, e que na inveja a gente não deve se vangloriar, porque isso é orgulho. E essa passagem, ela sempre me lembra, né, do amor no convívio familiar, que a gente precisa ser resiliente, que a gente precisa ter paciência, mas principalmente a gente precisa ter humildade para entender que não se trata do outro, se trata da gente.